Existe um momento que quase todo homem já viveu. Ele acontece em silêncio e sem aviso. Você está em uma relação aparentemente estável. As coisas parecem sob controle. Então você percebe uma mudança gradual. Ela está menos presente emocionalmente. O olhar mudou. A energia mudou. Você não sabe quando começou. Não houve evento específico. Houve uma erosão lenta e invisível. Essa erosão foi devastadora. A maioria dos homens reage de forma previsível, e essa reação sela o destino da relação. Ele aumenta a presença, aumenta a atenção, aumenta as demonstrações de afeto, explica mais, justifica mais, fica mais disponível, fica mais ansioso por confirmação. Cada movimento comunica a mesma mensagem. Você perdeu o eixo. Seu equilíbrio depende dela. Você não é mais o mesmo homem. Robert Greene não escreve para consolar. Ele escreve para revelar. Durante décadas, estudou poder e sedução. Ele analisou a natureza humana. Relacionamentos seguem leis psicológicas claras. Essas leis governam todos os domínios do poder. A lei central não é sobre amor, é sobre valor percebido, é sobre raridade, é sobre a possibilidade de perda. Ninguém teme perder o sempre disponível. Essa frase resume a dinâmica da atração. Leia novamente com atenção. Aplique isso a si mesmo. Você comunica disponibilidade irrestrita. Você elimina o peso da ausência. Este vídeo apresenta 7 lições de Greene. Não são técnicas superficiais. Não são jogos baratos. São princípios de desenvolvimento real. Quando internalizados, transformam o homem. E a dinâmica ao redor muda naturalmente. Cada lição será mais desconfortável. Se surgir resistência, observe com atenção. Se o ego quiser argumentar, observe também. Esse é o ponto exato do trabalho. A primeira lição começa com um conceito central. Greene o desenvolve com precisão. Ele fundamenta tudo o que vem depois. O conceito é simples. A maioria dos homens o viola diariamente. Você não é avaliado pelo que é. Você é avaliado pelo que parece ser. E isso não depende do que declara. Depende do que seu comportamento comunica. Greene estudou grandes estrategistas da história. Estudou sedutores e líderes influentes. O padrão sempre foi consistente. Influência real não vinha apenas de talento, vinha do controle da percepção. Eles criavam uma aura de valor. Essa aura parecia além do alcance completo. Valor percebido não se declara, não se explica, não se defende. Ele simplesmente existe ou não. Quando é real, ele é consistente. Não muda com o humor dela, não colapsa diante de testes, não depende de validação externa. A primeira lição é clara. Torne-se raro antes de ser desejado. Raridade não é ausência artificial. Não é jogar difícil. Não é esperar resposta com ansiedade. Raridade real nasce de propósito. Nasce de uma vida densa e produtiva. Você não está sempre disponível. Não por estratégia, mas porque está construindo algo importante. E essa construção não depende dela. Existe uma pergunta inevitável. Responda com honestidade brutal. Se ela saísse amanhã, o que perderia? O que não encontraria em outro lugar? Não falo de sentimentos. Falo do que você construiu. Falo de quem você se tornou. Falo do que representa de singular. Se não houver resposta clara, as próximas lições tratam disso. Greene faz uma observação em A Arte da Sedução. Parece simples na superfície, mas se aprofunda quando você reflete. Ele diz que a atenção funciona como moeda. Tem valor quando é escassa. Perde valor quando é abundante. Um homem que distribui atenção sem critério não está sendo generoso, está sendo irresponsável com seu recurso central. A segunda lição é direta. A atenção que você dá livremente é a atenção que ela aprende a ignorar. Isso contraria o que você aprendeu. Disseram que interesse constante cria conexão, que disponibilidade mostra compromisso, que responder sempre fortalece vínculos,
que ajustar planos demonstra cuidado, que disponibilidade incondicional constrói solidez. O efeito é o oposto. Quando você está sempre disponível, sua presença deixa de ser evento, vira uma constante previsível. O cérebro ignora o que é constante. Ela para de sentir sua atenção. O que não se sente, não se valoriza. O que não se valoriza, não se teme perder. Green estudou figuras de influência magnética. Eles não ofereciam atenção irrestrita, calibravam presença e ausência, criavam sensação de fome. Nunca havia atenção suficiente. O acesso completo não era garantido. Muitos homens aplicam isso artificialmente. Calculam tempo de resposta, criam ausências planejadas, performam desinteresse externo. Internamente ficam ansiosos. Essa incongruência é percebida, não como lógica, mas como instinto. Performance sem substância não sustenta. A máscara cai rapidamente. O que surge é a ansiedade real. Isso destrói mais do que disponibilidade excessiva. A solução não é gerenciar respostas, é construir uma vida consistente, uma vida que gerencie sua disponibilidade. Um homem ocupado responde quando pode. Ele tem projetos reais, constrói amizades profundas, busca uma missão clara, investe em desenvolvimento físico e intelectual, investe em crescimento financeiro. Começa agora. O homem que você é sozinho determina o que ela sente junto. Existe outra dimensão dessa lição: a economia da atenção emocional. Revelar cada insegurança imediatamente não cria intimidade genuína. É distribuição sem critério. Emoção constante perde impacto. Controlar o que revela cria tensão estratégica. Há profundidade além do visível. Ele sente mais do que mostra. Existe vida interior intensa. Isso é magnetismo real. Isso não é supressão emocional. Não é medo de vulnerabilidade. É maturidade emocional. Processar antes de expressar. Escolher o momento certo. Ter profundidade sem espetáculo. Essa é a diferença central. Vulnerabilidade pode ser força ou pode ser fraqueza. Ela percebe isso imediatamente. Antes da terceira lição, reflita. Quantas vezes você mudou por causa dela? Quantas decisões buscaram aprovação? Quantas vezes você evitou ser autêntico? A resposta interna importa. Ela define o que vem a seguir. Green identificou um padrão recorrente. Ele estudou relacionamentos de poder na história. O padrão surge com regularidade perturbadora. É o homem que começa a orbitar. Ele centraliza a vida na outra pessoa. Abandona projetos de forma gradual. Afasta-se das próprias amizades. Dilui a própria identidade. Acredita que está nutrindo o amor. O resultado é o oposto do esperado. Ela começa a se afastar. Passa a enxergar dependência. Não vê mais um parceiro escolhido. Vê alguém sem direção própria. O que parecia conexão vira repulsão silenciosa. A terceira lição é clara. Nunca a torne seu centro de gravidade. Quando ela vira o centro, você desaparece. E quem desaparece, perde respeito. Isso gera conflito interno. Fomos ensinados a priorizar totalmente. Chamaram isso de amor elevado. Disseram que sacrificar tudo é nobre. Mas o efeito prático é destrutivo. Homens comprometidos sabotam relações. Perdem o que os tornava atraentes. O amor precisa do que foi sacrificado. Green observou isso em figuras históricas. Homens com poder e carisma não erraram de forma pontual. Sofreram erosão gradual. Flexibilizaram limites por amor. Foram definidos apenas pela relação. A admiração virou indiferença. Ela não quer o homem que sumiu. Quer o homem que a convidou, não o que pediu para ela ser tudo. A aplicação é direta. Tenha projetos independentes dela. Proteja esses projetos com seriedade, não como estratégia artificial, mas como expressão de identidade. Ela escolhe quem você é. Green define missão com precisão. Missão não é slogan motivacional. É compromisso com algo maior. Exige disciplina constante. Continua apesar das circunstâncias.
Um homem com missão cria gravidade. As pessoas sentem direção clara, percebem construção com significado. Ela nota que você está em movimento, com ou sem a presença dela. Isso altera a dinâmica profundamente. Você deixa de ser garantido, passa a ser escolhido ativamente. Escolha ativa gera compromisso real. Disponibilidade irrestrita não gera isso. Há uma nuance essencial. Missão não é negligência, não é frieza demonstrativa, é entrar completo na relação, não buscar ser completado. Essa distinção é fundamental. Existe parceiro e existe dependência. Ela sente essa diferença imediatamente. Quem precisa dela é peso. Quem escolhe desde a plenitude é presença. Presença genuína cria vínculo duradouro. É o vínculo que resiste ao tempo. Toda relação aplica um teste. O teste surge quando ela se afasta. Pode ser distância intencional ou não. Ela observa sua reação. O silêncio revela sua estrutura interna. Sua reação mostra quem você é. A quarta lição aprofunda o tema. Ela trata do poder emocional. Não o poder proclamado, mas o poder sob pressão. Green afirma algo direto sobre emoção. Quem perde controle sob tensão entrega poder, entrega de forma imediata. Reatividade comunica vulnerabilidade, mostra que o ambiente controla você, e quem pode controlar o ambiente controla você. A quarta lição é clara: domínio emocional não é frieza, é demonstração sofisticada de poder. Existe uma confusão comum aqui. Muitos confundem domínio com supressão, confundem autocontrole com bloqueio emocional. Isso não é o que Green descreve. Domínio real é diferente. É sentir intensamente e escolher resposta. É ter vida interior ativa, sem ser arrastado por ela. É sentir raiva sem virar raiva. Sentir ansiedade sem agir por ansiedade. Sentir necessidade sem construir dependência. Esse domínio é construído, exige disciplina e prática, exige observar impulsos antes de agir. Os estoicos chamavam de espaço interno, espaço entre estímulo e resposta. Homens poderosos cultivaram esse espaço. No relacionamento, isso é visível. Ela provoca e você não reage. Ela cria drama e você mantém calma. Ela faz silêncio e você sustenta a presença, sem ansiedade visível. Isso comunica estabilidade, mostra que seu eixo é interno, que seu equilíbrio não depende dela. Estabilidade é profundamente atraente. O sistema nervoso busca ancoragem, busca alguém que não colapse. Quando ela encontra essa firmeza, constrói confiança ao redor disso. Não é fraqueza, é reconhecimento de valor raro. Em As Quatro Leis do Poder, Green descreve compostura sob pressão. Compostura comunica dominância silenciosa. Mostra que você não é facilmente abalado. Isso é percebido como poder. Na prática, isso exige maturidade. Não reagir a cada provocação. Não precisar vencer toda discussão. Não buscar validação constante. Receber críticas sem explodir. Lidar com ciúme sem perder identidade. Isso não pode ser fingido. Exige trabalho interno diário. Exige reconhecer padrões reativos, identificar gatilhos específicos, criar espaço antes de responder. Pergunte a si mesmo agora: ela te desequilibra em algo específico? Existe padrão previsível? Você reage e depois reconhece excesso? Se sim, ali está o trabalho. O que te desequilibra revela fissura. Ela percebe essa fissura, mesmo sem intenção consciente. Se você colapsa sempre igual, ela aprende onde pressionar e não teme te perder. O homem sem fissuras visíveis processa antes de expressar. Mantém compostura quando os outros perdem. É difícil de manipular. O que não se manipula é genuinamente respeitado. A quinta lição aprofunda outro tema: a psicologia da insubstituibilidade. O que torna um homem insubstituível? Não é o que a maioria pensa. Em O Conciso 48 Leis do Poder,
Green apresenta uma lei central: faça os outros dependerem de você. A profundidade está no implícito. Dependência não nasce de manipulação, nasce de se tornar insubstituível, nasce de oferecer algo único. A quinta lição é direta: o homem substituível é descartável. O homem insubstituível gera medo de perda. A maioria é substituível, não por ser ruim, mas por ser genérica. Oferece atenção e disponibilidade, oferece afeto e segurança básica. Quando todos oferecem o mesmo, a comparação é inevitável e a substituição se torna possível. O homem insubstituível cria mercado próprio. Ele não compete no padrão comum, é específico na identidade, tem perspectivas desenvolvidas, possui presença singular. Comparação direta não funciona, ele é categoria própria. Green estudou grandes sedutores históricos. Não encontrou apenas beleza ou status, encontrou experiências emocionais únicas. Eles faziam sentir algo raro, algo difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Essa capacidade é desenvolvida, exige leitura e reflexão profunda, exige expansão de perspectiva, exige sensibilidade emocional real, exige visão de mundo própria. Com o tempo, ele se torna inesgotável, revela camadas gradualmente, surpreende além das expectativas. Essa qualidade cria fascínio duradouro. A aplicação prática é simples. Pare de tentar agradar. Seja plenamente você, na versão mais desenvolvida possível, sem pedir permissão. Isso não é fácil. Muitos calibram identidade para aceitação, suavizam opiniões para segurança social. O resultado é previsibilidade. Agradável, mas não magnético. Aceitável, mas não inesquecível. Figuras irresistíveis recusavam conformidade, defendiam opiniões próprias, tinham mundos internos ricos, não pediam autorização para existir. Isso gera polarização inevitável. Nem todas responderão positivamente, mas as que responderem serão genuínas. Responderão ao que é real, e vínculo real é diferente. Existe outra dimensão essencial. As pessoas se ligam ao que sentem, elas se ligam ao estado emocional criado. Sua presença define esse estado. Ouvir profundamente é raro. Perguntar além do superficial é raro. Fazer alguém se sentir visto é raro. Isso não é técnica, é inteligência emocional desenvolvida, é curiosidade genuína pelas pessoas, é saber o valor de ser escutado. Quando ela sente isso consistentemente, a insubstituibilidade se instala, não como estratégia, mas como consequência natural. O medo de perda se torna concreto. A sexta lição entra em território estratégico. É a arte de criar necessidade, sem jamais suplicar por ela. Green identificou um mecanismo psicológico central. Ele opera com força nos relacionamentos. Chama-se criação de dependência pela alternância. Vínculo não nasce de prazer constante, nasce da alternância entre polos, entre aproximação e afastamento, entre calor e contenção, entre revelação e mistério. A sexta lição é objetiva. Dependência emocional não se pede, ela é arquitetada pelo padrão de presença. O cérebro responde à recompensa imprevisível. Chamam isso de reforço intermitente. Às vezes a recompensa vem, às vezes não vem. Isso cria antecipação constante, e a antecipação sustenta o desejo. Green descreve esse padrão historicamente. Sedutores alternavam presença intensa, com retiradas estratégicas. No espaço da ausência, o desejo crescia. Mas há distinção crucial aqui. A alternância não é manipulação fria, não é criar ciúme deliberado. Isso gera toxicidade, não gera vínculo saudável. A alternância genuína tem substância, nasce de vida real ativa, presença intensa quando presente, ausência real quando ausente, calor verdadeiro na proximidade, contenção verdadeira no recolhimento. Ela percebe a diferença, detecta se há profundidade real ou apenas estratégia vazia. A outra dimensão essencial: o que você revela e quando. Em A Arte da Sedução, Green descreve revelação gradual, nunca exposição completa, sempre sensação de mais por descobrir. Isso não exige segredos artificiais, exige profundidade verdadeira, exige crescimento contínuo,
Exige perspectivas bem desenvolvidas, camadas que não se esgotam. Quando ela sente essa profundidade, passa a pensar em você ausente. Imagina conversas futuras, antecipa suas reações. Você ocupa espaço mental. Isso é dependência emocional saudável. Não nasce de medo, nasce de expansão de experiência. Existe ainda o elemento do desafio. Não frustração artificial, mas padrões reais mantidos, sem flexibilizar por pressão, sem medo de desapontar. Padrões criam fricção estimulante. Ela precisa investir, precisa evoluir para estar ao seu lado. O que exige esforço ganha valor. O que é gratuito perde peso. Quando ela sente que conquistou, protege o que conquistou. Não sente que foi escolha casual. Sente que mereceu estar ali. A diferença é estrutural, entre relação protegida e relação facilmente abandonada. A 7ª lição é a mais difícil, não por complexidade, mas por honestidade exigida. Ela confronta quem você é agora e quem precisaria ser. Existe uma lei no centro da filosofia de Robert Greene. Ela atravessa todas as suas obras. Está presente em cada análise histórica. É simples e difícil de internalizar. Quando vivida, transforma sua relação com o mundo. A lei é clara e direta. O poder mais duradouro não é sobre outros, é o poder sobre si mesmo. A 7ª lição é objetiva. O homem que não precisa, raramente é abandonado. O caminho não passa por técnicas, passa por transformação profunda. Tudo converge para um único ponto: o desenvolvimento radical de si mesmo. Isso deve ser o projeto central da vida, não como meio para conquistar alguém, não como estratégia de atração, mas como fim em si mesmo. É compromisso com sua versão mais elevada, mais disciplinada e mais consciente. Esse compromisso independe das relações. Ele persiste nas fases boas e difíceis. Greene estudou grandes figuras históricas, estudou líderes que moldaram o mundo. Eles não eram livres de fraquezas, mas enfrentavam suas próprias limitações. Praticavam autoanálise honesta e rigorosa. Esse é o verdadeiro trabalho. É um trabalho que nunca termina. O homem que você pode ser está adiante. A distância é espaço de crescimento. A 7ª lição exige indiferença ao resultado. Não uma indiferença fingida, mas uma indiferença construída no tempo. Ela nasce do valor interno, nasce de construção consistente. Quando sua vida tem direção clara, quando há propósito e projetos reais, quando existe desenvolvimento contínuo, você se torna estável emocionalmente. A perda dói, mas não destrói. Você consegue continuar e reconstruir. Esse ponto gera forte impacto psicológico. Ela sente que você não está desesperado, sente que você escolhe, mas não depende. Percebe que você se importa sem carência. Isso desperta um movimento interno nela. O medo de perder surge naturalmente, não como jogo, mas como percepção real. Você se torna alguém valioso, alguém difícil de substituir. Mas existe um ponto crucial. Todas essas lições são inúteis sem prática. Teoria sem ação não transforma nada. Mudança real exige consistência diária. São escolhas que ninguém observa. É disciplina quando não há plateia. É estudo quando seria fácil distrair. É continuar mesmo sem motivação. É manter limites sob pressão. É escolher silêncio sobre reatividade. É acordar cedo quando é desconfortável. É agir corretamente quando ninguém vê. Esse é o único homem real. O homem que existe sem validação externa. Ele constrói resultados duradouros. Greene dedicou décadas ao estudo do poder. Estudou a natureza humana profundamente. Concluiu que poder real não vem de táticas, vem de caráter e identidade, vem de coerência interna. Esse homem não exige medo para ser valorizado. O valor é percebido naturalmente, porque é raro e construído com esforço. Se algo disso ressoou em você,
Então o primeiro passo já aconteceu. Reconhecimento honesto inicia transformação. Desenvolvimento real não é conteúdo rápido, é compromisso de longo prazo. É continuar mesmo quando é difícil. Continuar sem recompensa imediata. O próximo passo exige mais profundidade. As próximas lições serão mais exigentes. Transformação não acontece em um vídeo. Acontece no acúmulo diário, na repetição consistente, no trabalho silencioso. O homem que você pode ser, aguarda. A questão é se você vai aparecer.